سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, caros irmãos e estimadas irmãs, estamos nós nas vésperas do Eid al-Adha, este Eid que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para nós como muçulmanos. É uma oportunidade para nós festejarmos, juntar os nossos familiares e rirmos, sorrirmos e demonstrar alegria neste mesmo dia. Conforme disse o Imam al-Dhahabi, rahimahullah, faz parte do bom ensinamento de Nabi sallallahu alaihi wasallam ficar alegre, demonstrar satisfação neste mesmo dia. E Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para nós algumas obrigações neste mesmo dia. Atenção que o nosso dia de festa existe diferença com a festa dos outros povos. Outros povos vão bebendo, ficando embriagados, criam disputas e lutas entre eles, enquanto que nós, nos dias de festas, tentamos aproximar-se cada vez mais de Allah subhanahu wa ta'ala. E este Eid não constitui exceção. Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para nós o takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Depois instituiu para nós o Salatul Eid, que é feito em congregação, é feito num campo, num masjid, e o sunnat é observar este salat num campo aberto. Assim era o costume de Nabi alayhi salatu wassalam. E depois da oração do Eid, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para nós o sacrifício do animal. Allah subhanahu wa ta'ala diz para Nabi alayhi salatu wassalam: "Fasalli li rabbika wanhar", ore para o seu Senhor, faça o salah para o seu Senhor, wanhar, e sacrifique somente para o seu Senhor. Sacrificar o animal também constitui um ato de adoração. Allah subhanahu wa ta'ala diz para o Nabi alayhi salatu wassalam: "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin", que os crentes devem dizer que o meu salah, o meu sacrifício, a minha vida, a minha morte é somente para Allah subhanahu wa ta'ala. O sacrifício do animal só deve ser feito para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Não deve ser feito para nenhum morto, não deve ser feito para nenhum gênio, não deve ser feito para nenhum humano. É somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para o Nabi alayhi salatu wassalam este sacrifício no segundo ano após a imigração de Meca até Medina. Foi no segundo ano de Hijra que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu este sacrifício para Nabi alayhi salatu wassalam e para os seus seguidores. E nós, como seus seguidores, devemos também seguir os seus passos, seguir e fazer este sacrifício do animal. E existem muitas virtudes de observar este mesmo sacrifício, apesar de a maioria das narrações constituírem alguma fraqueza, conforme diz o Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala. Mas consta que certa vez os sahabas radiyallahu anhum perguntaram ao Nabi alayhi salatu wassalam: "Ma hadhihi al-adahi?", qual é o significado
deste mesmo sacrifício que nós fizemos. E Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: sunnatu abikum Ibrahim, é uma tradição do vosso pai Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lembra-os que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao Ibrahim alaihi salatu wassalam a sacrificar o seu filho. E como forma de elevar o grau deste profeta, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para todos nós o sacrifício de um animal. Malana minha. Os sahabas radiyallahu anhum perguntaram qual é a relação que nós temos com o sacrifício de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qual é a recompensa que nós teremos por este sacrifício? Nabi sallallahu alayhi wasallam diz: bikulli sha'ratin min as-sufi hasana. Por cada pelo do animal, Allah subhanahu wa ta'ala irá te dar uma recompensa. Imagina quantos pelos um animal possui. Ninguém de nós pode abarcar ou contar o número de pelos que um animal tem. E no outro hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz que este animal aparecerá com os seus chifres, as suas unhas, no dia do juízo final e será colocado na sua balança de boas ações. E Allah subhanahu wa ta'ala irá te conceder recompensas equivalentes ao peso deste mesmo animal. E Nabi sallallahu alayhi wa sallam, conforme consta em hadiths autênticos, sacrificou 2 cabritos brancos com pintinhas pretas, fortes, robustos, gordos e com chifres. Isso indica que Nabi sallallahu alayhi wa sallam sacrificou esses animais para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós como muçulmanos devemos tentar ao máximo seguir os passos de Nabi alayhi salatu wa salam. Infelizmente, muitos de nós temos condições financeiras para observar este sacrifício. Mashallah, compramos altos carros, altos celulares, altas roupas, mas quando chega a hora de sacrificarmos este animal, dissemos que está muito caro. 2 ou 3 mil meticais para nós é muito dinheiro. Nós estamos prontos para dar a Allah subhanahu wa ta'ala o pouco que Ele nos deu. Quem que nos concedeu a saúde, a força de sair de nossa casa e ir ao trabalho? Quem facilitou o nosso sustento? Sem dúvida que foi Allah subhanahu wa ta'ala. E mesmo assim, nós não estamos prontos para tirar 3 ou 4 mil meticais para Allah subhanahu wa ta'ala, seguindo este passo de Nabi alayhi salatu wassalam. Sem dúvida que é uma atitude negativa e nós como muçulmanos devemos mudar a nossa atitude para aproximarmos-nos mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, todo aquele que pretender observar este sacrifício, ele deve observar algumas coisas recomendadas pelo Nabi alayhi salatu wassalam. Dentre elas, ou a mais importante, é não cortar as suas unhas, os seus cabelos ou pelos a partir do momento que entrar o mês de Dhul Hijjah. A partir do momento que nós vermos a lua de Dhul Hijjah ou completarmos os 30 dias de Dhul Qa'dah, já torna-se proibido nós tocarmos em algum pelo ou alguma unha do nosso corpo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: "Idha ra'aytum hilal Dhul Hijjah", quando virdes de ver a lua de Dhul Hijjah, wa arada ahadukum an yudahi, e algum de vós pretender observar este sacrifício, falyumsik an sha'rihi wa adfarihi, ele não deve tocar e nem deve cortar as suas unhas e os seus pelos. Este hadith é autêntico, foi narrado por Imam Muslim rahimahullah ta'ala. E este sacrifício, segundo a maioria dos sábios, é sunnatun muakkada. O que significa isso? É um sunnah enfatizado pelo Nabi alayhi salatu wassalam.
E os outros dizem que constitui o wajib, é obrigatório. Portanto, todo aquele que não observar, mesmo tendo condições para observar, será considerado como um pecador, porque ele deixou algo obrigatório. Depois, existem algumas condições que deve-se reunir nos animais. Existem animais específicos, com idades específicas, com qualidades específicas para nós sacrificarmos para Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos sacrificar essas 3 espécies: camelos, o gado bovino e o gado caprino, e abrange-se cá o gado ovino. São as 3 espécies que devemos sacrificar para Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém pode trazer a sua gazela e querer sacrificar para Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém pode trazer o seu frango e sacrificar para Allah subhanahu wa ta'ala. Não, Allah subhanahu wa ta'ala apenas instituiu o sacrifício dessas 3 espécies: os camelos, o gado bovino, o gado caprino e ovino. E depois existem idades mínimas, quer dizer, não deve ser abaixo destas mesmas idades. Para os camelos deve ser com a idade de 5 no mínimo. Com a idade de 5 no mínimo. Para o gado bovino, no mínimo 2 anos. Para o gado caprino, no mínimo 1 ano de idade. E para o gado ovino, que são as ovelhas, no mínimo 6 meses. Não deve ser abaixo disso, mas pode ser acima disso. Quer dizer, quando trata-se de camelos, no mínimo deve ter 5 anos de idade. E não existe uma idade máxima. Não consta nada no hadith de Nabi alayhi salatu wassalam. E esse animal, caros irmãos e estimadas irmãs, nós estamos a sacrificar para Allah subhanahu wa ta'ala. Não estamos a sacrificar para um presidente ou para um rei. Estamos a sacrificar para o nosso Criador, o Criador dos nossos pais, dos céus, da terra e de tudo quanto nele existe. Portanto, não devemos nós procurar a coisa mais barata, tendo condições para sacrificar o melhor. Porque se fosse para sacrificar ou para oferecer um presidente ou um rei, de certeza que nós iríamos procurar o melhor animal. Então, por que não procurar o melhor para Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, aquele que deu-nos o sustento, dinheiro para nós gastarmos? Sem dúvida que Ele é muito mais merecedor deste sacrifício e do melhor animal. Nabi sallallahu alaihi wa sallam proibiu que nós sacrificássemos um animal doente. Proibiu que nós sacrificássemos um animal zarolho ou um animal coxo. O mesmo acontece com animais cegos que têm os chifres partidos, orelhas cortadas. Todos esses animais não devem ser sacrificados para Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos procurar animais robustos, bonitos e de preferência de cor branca. Por consta que Nabi sallallahu alaihi wa sallam sacrificou 2 cabritos brancos com pintinhas pretas. E conforme disse o Imam An-Nawawi rahimahullah, é recomendável a pessoa sacrificar o animal branco. Se não tiver um animal branco, então pode observar com as outras cores. E atenção que este sacrifício deve ser observado após o salat. E Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: "Man dhaha qabla as-salah, fa innama dhabaha li nafsihi." Aquele que sacrificar antes do salat, então, por certo, que sacrificou para ele próprio. Quer dizer, será uma mera caridade e não será considerada como um sacrifício feito no Eid al-Adha. Ou, por outras palavras, não terá a recompensa do Qurbani.
Por quê? Porque ele observou antes do Salah. E Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenou que fosse observado depois do Salah. E estende-se até o dia 13 de Dhul Hijjah, até antes do pôr do sol do dia 13. Portanto, praticamente teremos nós 4 dias para sacrificar este animal. Não há necessidade de nós abandonarmos a nossa família no dia do Eid para ir sacrificar um animal. Estamos a sair do propósito pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o dia do Eid. Deixamos de passar as refeições com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos netos e passamos com os animais. Sem dúvida que o melhor é observar o mais rápido possível. É melhor, não é obrigatório. Portanto, não há necessidade de nós andarmos nas correrias, até parece que o animal vai fugir ou até parece que o tempo é limitado. Não, temos mais 3 dias para sacrificar o animal e há tempo, devemos fazer tudo nas calmas. E ao sacrificar este animal, devemos dizer Bismillah. Em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, eu sacrifico este animal. Allahu Akbar. Allah é o maior. Não existe nada maior que Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadha minka walak. Oh Allah, isso veio da sua parte. É uma dádiva. Foi Allah subhanahu wa ta'ala que deu-nos o dinheiro para comprar este animal. Walak, e eu sacrifico para ti este animal, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a renovar o pacto que temos com Allah subhanahu wa ta'ala. A unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao dizermos Bismillah, somente em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, eu sacrifico este animal. Allahu Akbar, Allah é o maior. Allahumma hadha mink. Allah subhanahu wa ta'ala, isso somente veio de ti. Walak, e somente será para ti. É um sacrifício que está a ser feito em seu nome. E devemos sacrificar o animal da melhor forma possível e com menos tortura. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Quando fordes a sacrificar o animal, então sacrificai da melhor forma possível. E esta é a beleza do Islã. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinaram a todos nós a sermos bondosos com os animais. E de preferência, este sacrifício deve ser feito pessoalmente. Aquilo que nós fizemos, delegar as pessoas em outros países ou em outras localidades, está um pouco distante do sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah não quer que a gente só gaste o dinheiro. Nós devemos carregar conosco este sentimento. Imagina você ao dizer Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha minka walak. Tu estás a aproximar-se mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso que chama-se sacrifício. E Nabi sallallahu alaihi wasallam sacrificou com as suas próprias mãos. Já tinha aproximadamente a 62 ou 61 anos de idade, 63 animais. E depois é que delegou Ali radiallahu anhu para sacrificar os outros animais. Portanto, caros irmãos, devemos tentar, no máximo, sacrificar pessoalmente o nosso animal. E este animal deve ser sacrificado para si e a sua família. Segundo a escola de Imam Ahmad e de Imam Malik, rahimahullah, um único animal, um único cabrito é suficiente para o chefe de casa e para a sua família. Quer dizer, para aqueles que dependem de si. Neste caso, a sua esposa e os seus filhos. Claro, se eles não estiverem casados e a viver separadamente. Se eles estiverem a viver separados, eles devem sacrificar os seus animais. E na opinião de Imam Abu Hanifa e Imam Ash-Shafi'i, rahimahumullah, cada pessoa deve sacrificar o seu animal. Mas muitos ulamás, rahimahumullah, dizem que a opinião
de Imam Ahmad e Malik está muito próxima do Sunnah de Nabi alayhi salatu wassalam. Por consta um hadith onde foi narrado por Abu Ayyub radiyallahu anhu, diz que nós costumávamos sacrificar um único cabrito para nós e para a nossa família no tempo de Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Isso indica que já no tempo de Rasulullah sallallahu alayhi wasallam eles vinham sacrificando um único animal para uma única família. E é permitido sacrificar ou enviar a recompensa através deste sacrifício para o morto, mas não é sunnah de Nabi alayhi salatu wassalam sacrificar um animal independente. Os ulamais rahimahumullah dizem que a pessoa, ao sacrificar o seu animal, faz a intenção: oh Allah, abrange na recompensa deste sacrifício a minha família dentre os vivos e os mortos. Isso consta, os ulamais rahimahumullah dizem que isso que está mais próximo do sunnah do Nabi sallallahu alayhi wa sallam. No entanto, é permitido sacrificar para os mortos e não há problema algum. E o último aspecto que queria cá mencionar é o sacrifício para Nabi alayhi salatu wa salam. Sacrificar e enviar recompensa para Nabi alayhi salatu wa salam. Consta um hadith onde Ali radiyallahu anhu diz que ele sacrificou para o Nabi sallallahu alayhi wa sallam. E quando foi questionado, ele disse que Nabi sallallahu alayhi wa sallam recomendou. E existe cá duas coisas que nós devemos prestar atenção. O primeiro é que esse hadith é fraco, pois existe um narrador que foi classificado como fraco. E segundo, ainda que seja autêntico, foi uma recomendação específica para Ali radiyallahu anhu arda. E podemos extrair isso do hadith, porque ele foi questionado: por que tu estás a sacrificar? Isso indica que os sahabas radiyallahu anhum não faziam este sacrifício. E daqui nós podemos extrair que não é permitido sacrificar um animal e enviar a recompensa para o Nabi alayhi salatu wassalam. Existem outras formas de aproximar-se do Nabi alayhi salatu wassalam. Enviar excessivas saudações para ele. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Fazer o dua após o adhan, seguindo o sunnah, as tradições de Nabi alayhi salatu wassalam. É através disso que nós vamos cada vez mais aproximar-se de Nabi alayhi salatu wassalam. Para terminar, vou pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que conceda a todos nós a sorte de sacrificar um animal para ele e um Eid feliz para todos os muçulmanos. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.